Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Nesta sexta-feira, estamos em mais um Young Racers Podcast. E no Young Racers Podcast dessa semana, iremos falar aí sobre o que aconteceu nos treinos livres para o Grande Prêmio de Imola, na Itália. E, bom, quero deixar uma boa noite ao Matheus Henrique. Matheus, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Youngers. Vamos falar desses dois primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Emília-Romagna. Com certeza. Bom, mas antes... Com certeza. Bom, mas antes quero pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não se esqueça, porque aqui é informação, é automobilismo e Young Racers. Bom, eu tô aqui, quero deixar eu quero que você deixe sua opinião nos nossos comentários, que você participe conosco também. Bom, começando, Matheus, nosso programa, eu quero te perguntar, perguntando quais foram os principais destaques dos treinos livres. Bom, os principais Lembrando destaques... que hoje tivemos 2 treinos, né? Amanhã Sim, teremos a classificação e o treino classificatório e o TL3. sim. Bom, vamos lá, Fabrício. Meus destaques, os principais destaques, negativamente, né? Ferrari e Red Bull sofrendo, né? Sofrendo muito nesses primeiros treinos livres para o GP da Emília-Romagna. Gasly muito bem, uma ótima performance com a Alpine no TL2. Gabriel Bortoleto terminando bem na frente, nos dois treinos livres, na frente do Nico Hülkenberg. Fez uma boa sexta-feira o Gabriel Bortoleto. E, cara, podemos ter uma boa classificação amanhã. E outra, já guarda aí que eu vou falar. Ferrari e Red Bull irão sofrer amanhã na classificação. Será, Matheus? Bom, eu quero passar. Sim, sabe por quê? Desculpa. Por quê? Sabe, Pode ir sabe lá. por quê? A Ferrari primeiro. Para começar, a Ferrari ela não tá tendo conflito terrível. Os dois pilotos brigando muito com o carro. Red Bull, Max Verstappen carregando o piano nas costas, tirando leite de pedra. E aí a Red Bull fica esperando um milagre do Verstappen e o Tsunoda pouco aparece e fica difícil. É mais por isso. Certo. Bom, quero passar aqui para a nossa próxima pergunta, lhe questionando qual piloto mais te chamou a atenção agora de forma positiva, Matheus? Os 2 treinos, qual foi o piloto que te chamou a atenção de forma positiva? Opa, perdão. Assim, que me chamou a atenção de forma positiva, olha, está difícil, hein? Eu digo que, assim, se eu for falar, Piastri seria uma mera, né? Seria uma mera coisa figurante, mas enfim, não vou falar do Piastri, não, porque isso para mim já é de praxe, já é normal no início dessa temporada. Mas eu vou destacar Carlos Sainz, né? Carlos Sainz, que vem numa. A cada corrida vem evoluindo gradativamente na Williams, vem crescendo muito, vem tendo uma performance consistente, sólida, sem oscilar, não está oscilando, parou de oscilar, está começando a evoluir gradativamente dentro da equipe Williams, né? Inclusive terminou à frente do Alexander Albon no treino livre 1, no GP da Emília-Romagna. E no TL2 eu diria que o Gasly. Gasly muito bem nesses 2 treinos livres. O Gasly vem pegando, né? Conseguindo pegar a mão desse carro da Alpine, né? Da Alpine que é complicado. E o bom, né? O bom que você está vendo da Alpine é um certo crescimento com o Gasly.
O segundo piloto, o Colapinto, teve muitas dificuldades. É bem verdade que ele estava, é a primeira corrida dele na Alpine, né? Então assim, é complicado, né? Calma, Matheus. Parece que você lê meus pensamentos, porque nós já vamos falar de Franco Colapinto. Calma aí. Não, foi sem querer. Foi sem querer, eu acabei sendo. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade muito bacana aqui. Isso tem alguma coisa a ver com o programa de hoje? Pouquíssima coisa, mas eu vou contar mesmo assim. Ontem no Young Racers News, o Murilo aproveitar e mandar um abraço aqui pro nosso saudoso Murilo Godoy, apresentador aqui do Young Racers. E bom, ontem, durante a apresentação do Young Racers News, a quinta série invadiu os estúdios, Matheus Henrique. Essa eu vi. A quinta série é reino absoluto, hein? Dá aquele pau, você pensa que eu não vi, eu tava assim, ó, com os olhos vidrados hoje. Olha, se eu fosse você, agora eu tô falando com você mesmo, você que tá me assistindo, você mesmo que tá olhando para essa cara maravilhosa que você tá assistindo aí na sua tela. É o seguinte, faça o favor, se você quer ver o que aconteceu ontem que nós estamos comentando aqui, vai lá. Tá, inclusive foi ao vivo, tá, galera? Pra vocês verem um mico que a gente pagou. Vai lá, ao vivo, foi ontem ao vivo, tá bom? Então, por favor, corre lá, vai. Corre lá. É ao vivo, é rapidinho, você termina o Young Crazy Podcast, vai lá. Beleza? E não esquece de deixar o like aqui também. Bom, agora sim, eu aproveitei e falei do Franco Colapinto, que eu me lembrei dessa situação, que inclusive tem a ver com o Franco Colapinto, viu? Então, vai lá no Young Racers News após terminar o Young Racers Podcast. Então, ó, como, Matheus, você analisa os treinos de Franco Colapinto? Fabrício, Foram bons, foram ruins? não, eu diria que assim, cara, não foi ruim. Ele tá pegando, eu diria que assim, ele tá chegando agora na Alpine, tá tendo que pegar a mão do carro. É uma pegada completamente diferente da Williams que ele teve no ano passado. É uma pegada completamente diferente. O da Alpine é um carro um pouco mais trabalhoso, bem, bem trabalhoso. O da Williams, ele estava com o carro um pouco mais na mão. Esse ano é diferente na Alpine, então ele vai ter que se adaptar ao carro da Alpine, né? Então a situação dele é um pouco mais difícil, né, na equipe francesa, né? Porque na Williams ele chegou bem, andando bem de cara na Itália, em Monza, inclusive performando muito bem nos treinos. Então, o Colapinto, perdão, assim, o Colapinto, ele vai pegar a mão do carro gradativamente. Então, ele pegou o carro ainda mais no rojão, logo na fase europeia, né? Então ele vai ter que mostrar serviço, porque o Briatore está apostando muito nele. E o Briatore tem uma paciência desse tamanho, curta. Eu diria que o Briatore e paciência não. O Briatore não sabe o que significa a palavra paciência, e a palavra paciência não existe no vocabulário dital. Eu acho que o Briatore e paciência são coisas que não combinam e que O não engraçado é existem. que ele quer, o engraçado é que Não ele quer bola no existem. gol, né? Bom, vamos passar aqui para nossa última questão. Tudo que é bom dura pouco, né, galera? E o nosso Young Racers Podcast de hoje está chegando quase ao fim, porque daqui a pouco tem bolão. Bom, em sua opinião, qual piloto foi a decepção dos dois treinos, de ambos os treinos, Matheus? Olha, meu Deus. Jesus, hoje ele acho que ele estava vendo o Vale Tudo e deve ter andado com o Det Reutemann.
Matheus do céu, pelo amor de Deus, como é que eu vou andar com o Odete Roitman em plena sexta-feira? Como é que Ai, eu vou meu andar Deus, com o você Odete anda Roitman com ela, você anda com ela. em plena Você anda muito sexta-feira? com ela, você tá andando muito com ela. Isso é fato, você tá andando muito Olha com ela. você, meu caro. Não, nada disso. Nada disso. Bom, cara, vamos lá. Olha, como equipe, eu diria que as Ferraris, né? As Ferraris, a Ferrari está tendo um problema muito. A Ferrari vai ter que achar um ponto de equilíbrio, né, com os dois pilotos, tanto com o Leclerc quanto com o Hamilton, porque é impressionante o como a Ferrari, em ritmo, em volta, em long run, ela tá tão ruim. Ela tá ruim em long run. Os dois pilotos brigando com o carro, tanto o Hamilton quanto o Leclerc brigando muito, o carro não tá na mão. Sabe? A barata não tá na mão. A barata com os dois pilotos não tá na mão. Então, tá um desempenho complicadíssimo para a equipe Ferrari. Eu vou voltar lá, que eu voltei lá no início do programa. Que eu falei lá. A Ferrari vai sofrer na classificação. A Ferrari vai sofrer, o carro não tá na mão. O carro não tá na mão. Perdão, ferraristas, tifosi, que amam a Ferrari, mas vai ser sofrível a classificação para a Ferrari, porque a Ferrari, meu Deus do céu, ainda teve lá a questão lá dos pneus lá que os caras quase foram punidos, só não foram punidos porque Deus botou a mão e intercedeu, porque a coisa seria feita, só foram multados, né? Só tomaram uma multa, mas enfim. Então, assim, fica muito complicado a situação da Ferrari. E teve essa questão dos pneus, os caras é, passaram a pressão mínima do pneu fora do regulamento. Então, assim, tá muito difícil, tá muito difícil. Os dois pilotos oscilando, o Hamilton foi o quinto mais rápido, ele caiu. Então, assim, fica muito complicado a, Ferrari se achar. A Ferrari mexeu em alguma coisa no carro que, para esse ano, que não funcionou. Que não funcionou. Alguma coisa desencontrou aí. Alguma coisa aí desencontrou aí que não está tão alinhado. Tão alinhado assim. Isso é muito preocupante. Isso é bem preocupante para quem gosta da Ferrari. E assim, Fabrício, vou falar mais uma coisa para você. Se a Ferrari não se coçar e não ter um plano B, pensando, pensando na corrida, a chance dela passar uma vergonha nesse final de semana é muito alto, viu? Muito alto, e no mesmo molde de 2 semanas atrás em Miami, na Flórida. Pode ser, né, Matheus? Mas você. é, eu não sei se você entendeu a pergunta, mas eu perguntei qual foi o piloto que decepcionou, e não a equipe, em ambos os treinos. Olha, meu Deus. Eu diria que Stroll e Alonso, hein? As Aston Martins. Meu Deus. Meu Deus, a Aston Martin, o quão ela. Gente, a Aston Martin caiu assim de uma maneira vertiginosa. Cara, eu nem Vertiginosa. lembro em que posição Aston Martin terminou no treino. Pra E ser Stroll, sincero, eu lembro que o Alonso terminou em 14º, se não me engano, em um dos treinos. o Stroll terminou em 17º. 17º. O Alonso 14º, 17º. 17º e 14º no TL2. Alonso e Stroll. Então, assim, tá muito difícil. Muito difícil. A Aston Martin caiu uma queda tão abrupta, tão vertiginosa. Né? Me parece que depois daquela declaração que o Stroll deu em relação às McLaren, parece que o desempenho, ó, morro abaixo. Morro abaixo. Matheus, você tá muito focado nisso, cara. Isso não quer dizer a declaração que ele fez da Aston Martin, cara, não quer Mas, dizer nada. Não quer dizer que caiu o mas olha rendimento. só. Isso não quer Mas, dizer a Aston Martin está ruim desde o início do ano. Isso não quer dizer nada. Pô, sim, então agora se eu for lá, se eu fosse um piloto de Fórmula 1, fosse lá e quisesse comparar
O, o carro da Williams desse ano, o carro da Ferrari, eu ia estar numa situação, eu ia andar ruim? Não, isso não quer dizer nada. Não, mas veja Quer bem. dizer, não, Deus, não quer dizer que o cara, ai, porque o cara falou. Não, não é a fala. O que dá ruim mesmo é o carro. Se o carro dá Sim, ruim, concordo. não vai ser o Procede. Stroll que vai fazer um milagre. Mas olha só, eu digo assim, porque assim, Fabrício, o Stroll, às vezes é um pouco. O Stroll já não é bom piloto, sejamos sinceros. Não, ele é péssimo. O Stroll não é o melhor piloto É um do mundo. péssimo Então piloto, você é quer um péssimo. comparar o Lance Stroll com o Fernando Alonso? Não, longe disso. Longe disso. O Stroll é um péssimo piloto. O Alonso é um baita piloto. Poderia ter mais títulos mundiais se não fosse né, a língua, né? Se não fosse a língua e escolhas de carreira. Tem essa. Principalmente escolhas de carreira, né? Porque a fala, assim, ok, ele falou, ele teve muitas declarações durante a carreira dele que não o favoreceram, mas o que mais o prejudicou, de fato, foram os erros que equipes que ele correu durante o tempo de carreira, durante as decisões erradas que o mesmo tomou geraram somente dois títulos e não mais campeonatos. No mínimo Óbvio, era pra ter 5, Tico. No eu mínimo. acho que mais. Não, no mínimo 5, pá. Sim. Mais. Eu acho que Pelo menos mais. 5. Pelo menos 5 a gente pode colocar. Pelo menos. Pelo menos 5. Entendeu? Porque assim, naquele primeiro ano dele de Ferrari, que tava tinindo, 2010. Matheus, aquilo ali, ele só perdeu porque, Matheus, a gente vai entrar num negócio que não vai, eu acho que Não, não sim. vai, a gente vai enrolar demais, mas pra te dizer, o Alonso, ele perdeu o título porque o Vitaly Petrov ficou segurando ele na última volta. E O por vacilo Vitaly até. Petrov ficou Sim. algumas voltas segurando o Fernando Alonso. Então não foi por aquilo ali, E foi vacilo da por Ferrari conta disso. também, né? Aquilo ali foi por conta disso. O Alonso, na minha opinião, já falei isso e repito, ele é o segundo melhor piloto da história da escuderia Ferrari. Na minha opinião, Schumacher, Alonso e Lauda. Só isso que eu digo. E o Kimi nessa daí, hein? Que? E o Kimi nessa daí, hein? Matheus, o Kimi é outra história. Eu tô falando dos melhores Sim, 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 pilotos, sim. né, que na minha opinião já correram ali na Ferrari, pela Ferrari, né? Ok, o Kimi, não estou desmerecendo o Kimi ele foi um baita de um piloto. Foi um baita de um piloto, um cara que eu tenho uma admiração e um respeito imenso, que é o Homem de Gelo, mas eu não colocaria ele no meu top 3 porque eu acho que Lauda foi, foi melhor do que ele na Não, o Ferrari. Lauda era um animal. Ok, não dá para comparar a era Lauda com a era Kimi. Porém, é a minha opinião. Isso aqui é a minha opinião pessoal, tá certo? É a minha opinião pessoal. Se você tem uma diferente, respeito, tranquilo. Mas, meu Não, amigo, sim, tranquilo. a gente não ficar muito Mas aqui só complementando, só, por favor. só complementando aqui. Porque assim, o Alonso tá tendo um dos piores inícios dele de campeonato mundial na história desde aquela carroça da McLaren que ele, né? O pior, Daquela o pior, dentre todos. O pior, dentre toda a carreira. Eu dentre toda nunca a vi o carreira. Alonso Tá cerrado. O pontuar em Alonso uma tá cerrado. temporada.
O Alonso está zerado nesse momento. O Alonso está zerado nesse momento. E para mim está claro, nitidamente, que o Alonso está sem motivação. E já faz muito tempo que o Alonso não está com aquela motivação, está desanimado, está assim. Posso só te falar uma coisa, Matheus? Ano que vem muda regulamento. Ano que vem chega Adrian Newey. Adrian Newey já está trabalhando na Aston Martin. E ele vai fazer o negócio acontecer. Ele é o melhor projetista do mundo. Da história da Fórmula 1. Então, ele vai ver, ele foi contratado para fazer a Aston Martin ser campeã do mundo. Não digo que será campeã do mundo agora, tá bom? Mas digo que irá ter uma melhora. Pô, é que nem você fazer um carro, é que nem eu vou dar um exemplo aqui. Nossa, eu tenho uma equipe de Fórmula 1. Aí tenho lá meu chefe de equipe, não sei o que, tal, ele tá preparando o carro para a temporada seguinte, não sei o que, tem um projetista, tal. Chega, muda chefe de equipe, eu vejo que, pô, eu posso ter um chefe de equipe melhor, um outro projetista, vou lá, mudo no ano seguinte. Pô, o projetista novo e o novo chefe de equipe, como é que eles vão mexer numa coisa que foi o outro cara que fez durante o ano inteiro, durante o ano anterior? Então, como é que ele vai dar um palpite num projeto que ele não conhece? Entende? Então é isso. Não, sim, de fato. Vamos lá pro nosso bolão, porque Sapucaí e Rouge. Vamos nessa. Bom, Matheus, P1 a P4. P1 a P4. Pô, para dar uma embaraçada bonita, eu quero que o trem pegue fogo. E eu acho que eu tô apostando. Eu vou fazer uma aposta bem alta, engraçada. E eu acho que esse piloto que vai tirar leite de pedra de novo, e pode ganhar a corrida, Piastri. Verstappen. Não, você tá brincando. Você ficou louco, meu. Você ficou louco. Ah, vai que, né, meu amigo? Ele reclama do carro, vai lá no sábado, né? Como quem quer nada, vai lá e cava. Matheus, P1 a P4. P1, P1, eu quero que o campeonato dê uma embaraçada, e aí sim, o campeonato sim. Eu quero que o campeonato se embole e se enrole aí. Estou vendo um crescimento bom da Mercedes. Russell na primeiro. Coloco daqui a pouco. Se ele falar em segundo lugar, Franco Colapinto, aí eu vou falar, o Matheus tá louco. Não, aí é bem mais difícil. Bom, vamos lá. Russell P primeiro. Tô só esperando você falar o segundo colocado, Matheus. Eu diria que Piastri segundo. Norris terceiro. E aí Verstappen em quarto. Pronto. Para dar uma embolada, uma Meu embaraçada. bolão, eu já sei. Olha, eu aposto no Oscar Piastri. Essa daí P2. é óbvia, né? Tá mais óbvia do que. Quer saber? Vou apostar no Antonelli. Eita! Eita, se ele acertar isso daí, é zebra, hein? É zebra. Essa vai ser a maior zebra da história dos bolões do Young Races. P3. Pierre Gasly. Eita. Só se chover, né? Só se. A não ser se chover. Vamos ver amanhã. P4. Gabriel Bortoleto. Meu Deus, esse é mais aleatório do que reloginho, irmão.
É isso. E, Matheus, amanhã teremos o quê? Amanhã teremos o Antes da Bandeirada Fórmula 1, Grande Prêmio da Emília-Romanha. Então, nos vemos até amanhã. Aquele abraço e taca de nossa barata. É informação, é Young Racers. É informação, é automobilismo, é Young Racers. Pessoal, uma boa noite a todos e até amanhã no Antes da Bandeirada. Olha, o Matheus até roubou a minha frase de encerramento, mas o Matheus, Matheus, você pode, você pode. Matheus, bom, como o Matheus disse, informação é automobilismo e Young Racers. Uma boa noite a todos e até amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau.